Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula nossa da disciplina Energias Renováveis, do curso Engenharia Ambiental. Meu nome é João Areis e eu vou dar sequência aqui, né, no conteúdo que nós estamos vendo ao longo desse semestre letivo. Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar a respeito da energia solar, tá? E aí, dentro desse conceito da energia solar, nós vamos começar falando a respeito da radiação solar, tá? Mais especificamente, nós vamos falar na aula de hoje sobre a radiação solar e os seus aproveitamentos e também a respeito do aproveitamento solar térmico, ou seja, o aproveitamento para aquecimento de água. Então vamos lá, turma. A radiação solar, ela nada mais é do que a viagem, né, do espectro, né, da onda eletromagnética que chega, né, vem lá do Sol, viaja ali milhões de quilômetros ali, né, na distância da Terra até o Sol, até chegar aqui no planeta Terra. Então essa onda, basicamente eletromagnética, ela vai ser dividida em alguns comprimentos de ondas que nós denominamos de espectro solar, tá? Então, conforme a gente pode observar aqui nessa figura, nós temos três regiões do espectro solar muito bem definidas, tá? A região da luz visível, que é a região que vai variar ali de 0,4 micrômetros até 0,7 micrômetros, ela corresponde mais ou menos a 43% da irradiância que vem do Sol, então é quase metade, ok? Existe também a banda superior, que é acima do 0,7 micrômetros, que é a região do infravermelho, e essa também é uma região muito considerável, ela vai corresponder a comprimento de onda de acima de 0,7 micrômetros e, consequentemente, ela corresponde a mais de 50% do total de radiação que viaja do Sol até aqui na Terra. E nós também temos, né, a região de baixa da banda inferior, né, da banda baixa, que é o que nós chamamos de ultravioleta, tá? Então são comprimentos de onda menores que 0,4 micrômetros. Então essa composição toda nos dá a radiação eletromagnética que viaja do Sol até a Terra, ok? Naturalmente, quando a gente fala em aproveitamento solar, né, seja fotovoltaico, seja solar térmico, nós estamos trabalhando hoje em dia basicamente com a região visível, tá? Então, basicamente, comercialmente, se você for buscar adquirir um sistema solar térmico ou um sistema solar fotovoltaico, esse sistema ele vai estar trabalhando aqui com essa região do visível. Porém, né, com a evolução tecnológica, já estão sendo desenvolvidos principalmente células fotovoltaicas que trabalham tanto na região do infravermelho quanto na região do ultravioleta. Só que isso ainda não está disponível em escala comercial, tá? Geralmente são só equipamentos para pesquisa. Bom, pessoal, essa radiação então ela chega aqui do Sol na atmosfera terrestre e aí a partir do momento que ela entra em contato com a atmosfera terrestre, ela vai sofrer algumas alterações devido à composição da nossa atmosfera. Então, o simples fato da radiação ter que atravessar a nossa atmosfera, imaginem só, ela está viajando pelo espaço, o espaço é quase o vácuo absoluto, então a resistência é mínima à propagação dessa onda e de repente ela se depara com a camada atmosférica. Essa radiação ela vai sofrer alterações, tá? Quais tipos de alterações ela vai sofrer? Primeiramente, parte dessa radiação vai ser absorvida pela atmosfera. E aí, essa parte absorvida pela atmosfera é o que serve para aquecer a nossa atmosfera, criar o nosso macroclima, né, o clima dentro da atmosfera terrestre, que proporciona a existência da vida, tá? Então, boa parte dessa radiação fica nessa forma, ela é absorvida pela atmosfera e ela é responsável por criar o nosso clima, tá? Não à toa, né, quando você pega um avião, você voa lá a 10 quilômetros de altitude, lá naquela região ali, a,
o aquecimento é muito pouco. Você vai estar ali a menos 30, menos 40, menos 50 graus Celsius. A partir do momento que quando você voa a camadas mais baixas da atmosfera, você vai ter temperaturas maiores. Quer dizer que houve maior energia absorvida nessas camadas inferiores, tá? Uma vez que o ar é menos rarefeito. Bom, uma outra parte, pessoal, ela sofre espalhamento, tá? Que é o que nós chamamos de radiação difusa. O que seria isso? É aquela radiação que bate nos obstáculos contidos na atmosfera, seja nas partículas, seja na nuvem, seja nos efeitos de nebulosidade. E aí essa radiação ela vai ser refletida de forma difusa, tá? Então, essa radiação ela é difundida, não diretamente, para diferentes regiões da atmosfera. Seja um espalhamento ao longo da própria atmosfera. Esse efeito é muito comum quando você vê uma nuvem entre você e o Sol. Você percebe que quando tem uma nuvem entre o Sol e nós, no caso, você percebe que algumas regiões da nuvem estão um pouco mais claras e outras mais escuras. Então, isso é o efeito do espalhamento, tá? E esse raio, quando ele bate na nuvem, naquela partícula, ele se reflete mesmo, tá? Ele muda de direção. Então, ele sai daquela direção original que ele viajou do Sol até a Terra e ele toma uma outra direção. Isso também é muito comum, você consegue observar muito bem isso, geralmente no nascer e no pôr do sol. Quando você vê ali, né, é um horário ali que está um pouco o crepúsculo, né, está escurecendo, você vê o raio que bate na nuvem e ele se desvia para outras direções, tá? Bom, mas qual radiação que nós estamos interessados? Nós estamos interessados na radiação direta, tá? Essa radiação é a parcela da radiação que é a responsável, seja para fazer o efeito fotoelétrico no painel fotovoltaico ou para produzir o aquecimento térmico no painel solar térmico. Existe, por último, pessoal, uma outra forma de radiação que é o que nós chamamos de albedo, tá? O albedo é a radiação refletida no solo ou no dossel das árvores, tá? Quando eu digo solo, eu me refiro a qualquer tipo de solo, seja o solo exposto, seja o solo coberto por gramínea, por um cultivo, por uma lavoura, ou o próprio dossel das árvores, tá? Então, essa simples ato da radiação se chocar contra essas partículas, ela também pode refletir uma parte delas, tá? E essa parte refletida pelo solo é o que nós vamos chamar de albedo, tá? Bom, pessoal, conforme mostra aqui na nossa figura, então a maior parcela da radiação que é responsável pelo efeito fotovoltaico é a radiação direta, porém existe um pequeno percentual do albedo e da radiação difusa que também pode ser aproveitado. Bom, mas qual que é o efeito dessa nossa radiação direta? Esse efeito, pessoal, ele fica claro através dessas duas figuras aqui. Essas duas figuras são dois painéis, vamos supor que sejam painéis fotovoltaicos, tá? Um está no plano horizontal, ou seja, ele está colocado sobre a horizontal, sobre o solo, e o outro está inclinado em relação ao solo. Qual que é o grande desafio aqui, turma? Aqui nós temos duas informações. Nós temos a normal, tá? Que é o GDH aqui, é a normal, a horizontal, é a normal ao plano do painel fotovoltaico. E aqui nós temos o GD, que é a própria insolação, no caso, é o próprio raio solar entrando em contato com o painel. Esse ângulo formado entre a normal e o raio é o que nós chamamos de θz, tá? Esse nosso ângulo aqui, pessoal, é justamente ele que produz a atenuação da radiação solar. A melhor forma de você receber a radiação solar e fazer o seu maior aproveitamento é quando a radiação incide na normal. Mas aí qual que é a dificuldade disso? Nós vamos ver mais adiante que devido à movimentação relativa entre a Terra e o Sol ele muda a sua posição aqui no nosso céu, tá?
Na verdade, ocorre o oposto, né? A Terra que está se movendo. Mas para a gente, ocorre um movimento relativo do Sol. Então, essa radiação ela muda de tempos em tempos de posição, tá? E é justamente devido a essa mudança que isso acaba atenuando a absorção da radiação. Então, uma forma de corrigir isso é inclinar o nosso painel. Então, tá aqui, ó, para tentar diminuir o ângulo θ, o que ele fez? Ele inclinou o painel de um ângulo beta, de forma tal que este ângulo beta ele se contrapõe ali aquele ângulo θ. Então perceba que lá, ó, o nosso ângulo da radiação agora ele está quase na normal, quase na perpendicular, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante maiores detalhes sobre isso. Então, pessoal, tá aqui, ó, a geometria da Terra e do Sol, elas influenciam diretamente em qualquer sistema de aproveitamento solar, tá? Então, duas condições que é importante vocês conhecerem é que as principais características que contribuem nesse posicionamento é a latitude e a longitude, tá? Lembrando que a latitude é a variação da posição em relação à região do Equador. Então, a latitude ela aumenta de 0 a 90 do Equador até o Polo Norte e de 0 a menos 90 do Equador até o Polo Sul. E o efeito da longitude, que está relacionado com a rotação terrestre, né? Você tem ali o meridiano de Greenwich, que é o zero, o referencial. Caminhando para o Oriente, né, ela varia de 0 até 180 graus, ok? Que seria o oposto de Greenwich. E caminhando no sentido horário aqui, né, para o Ocidente, ela vai variar de 0 até menos 180 graus, ok? Bom, pessoal, outra informação importante, né? Devido a essa variação da posição relativa da Terra em relação ao Sol, um ângulo que é extremamente importante da gente determinar é o ângulo horário, o nosso ângulo W, tá? Por que é importante? Imagina que a nossa Terra, no caso esférica, né? Uma esfera perfeita, você consegue circundá-la formando um ângulo de 360 graus completos. Considerando que ela leva um dia, um período de 24 horas para completar uma revolução, ou seja, uma rotação completa, se nós dividirmos esse período de 24 horas, né, colocarmos ele no denominador aqui dos 360 graus, a gente vai chegar que cada variação horária vai representar mais ou menos um ângulo horário de 15 graus de deslocamento angular, tá? Então, essa informação é extremamente importante, porque através disso eu consigo saber qual será a posição aproximada do Sol, daquele raio solar, de acordo com o horário do dia. Por exemplo, meio-dia. Então, eu tenho a minha equação aqui. Então, o meu ângulo horário W é igual a 15 graus, vezes, né, o tempo solar, que é o horário que eu estou verificando, que eu quero aferir, menos 12 horas. Então, por exemplo, ao meio-dia vai ficar 12 menos 12 dá 0. 0 vezes 15, 0. Então, o ângulo é de 0 grau. Então, o que se espera? Que ao meio-dia o Sol vai estar lá no topo do céu, né? Ele vai estar lá no ângulo de 0 grau. E nos outros horários? Aí basta você inserir o horário. Então, por exemplo, às 8 horas da manhã vai ficar 8 menos 12, vai sobrar menos 4 vezes 15, vai dar menos 45 graus, tá? E 16 horas. 16 horas vai estar lá 16 menos 12, vai sobrar 4 positivo, né? 4 vezes 15 vai dar 60 graus positivo, tá? O outro cálculo, né, seria 4 vezes 15, daria menos 60 graus, né, às 8 da manhã. Então, dessa forma, você consegue localizar bem a posição do raio solar. Outra informação importante, pessoal, é com relação à geometria da Terra no que se refere à declinação solar. O que é isso, professor? É a variação do eixo de rotação da Terra. Vocês já aprenderam que o eixo de rotação da Terra ele não fica fixo, tá? Ele não fica na perpendicular, ele oscila.
ele oscila mais ou menos de 23 graus para menos 23 graus. É graças a isso que nós temos as estações do ano. A gente tem um período do ano onde você tem maior radiação solar pegando no hemisfério norte e menor no sul, e o oposto na outra estação. Maior radiação no hemisfério sul e menor no norte. Então é isso que proporciona a vida no nosso planeta. Só que isso acaba o quê? Mudando a posição do raio solar ao longo do ano. Então, quando você ajusta um sistema fotovoltaico ou um sistema solar térmico, você também precisa levar em consideração esse posicionamento. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!